Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, realiza o serviço de fixação de placas com a identificação de ruas e avenidas. Somente até setembro deste ano foram instaladas mais de 4.000 placas de logradouro, entre primeira fixação de substituições, que identifica o nome e o código de endereçamento postal de ruas e avenidas da cidade. A população pode solicitar a fixação de placas de logradouro de forma online por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Somente em 2019 foram realizadas quase 4.500 instalações. Os bairros da Regional 5 foram os mais atendidos no ano passado. A SEUMA nos envia os ofícios, né, solicitando as placas, né? Normalmente isso é semanal e confeccionamos e instalamos. Retiramos as velhas, né, e colocamos as novas. Muitas vezes são ruas novas, outras vezes são substituição de placas, com instalação, com manutenção, que também tem o serviço de manutenção, de reposição. Outro serviço que está sendo oferecido de maneira online é a licença de publicidade. O documento autoriza a instalação de anúncios em imóveis edificados ou em terrenos em até 30 minutos. Para Everton, que trabalha no segmento, a redução na espera da emissão foi a principal vantagem. Eu acho que a principal diferença é a praticidade e o prazo. Antigamente, eu já trabalhei também na parte do processo físico, tinha licença que demorava para sair até 90 dias, 90, 120 dias. Hoje, se você tiver com toda a documentação direitinho, regular, profissionais cadastrados na SEUMA, no site da SEUMA, você tira ela após o pagamento da taxa em 30 minutos. Ou seja, você consegue entrar com a licença hoje, amanhã você já está com ela em mãos. E para a gente falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Camila Claudino, que é coordenadora de desenvolvimento urbano da SEUMA, e também o Isaac Salomão Magalhães Pinto Holanda, que é coordenador geral de assuntos legislativos da Câmara Municipal de Fortaleza. Camila, como é que se dá essa definição, esse encaminhamento para a SEUMA, para a identificação de ruas e avenidas aqui em Fortaleza? Cabe à SEUMA exatamente essa colocação da placa, né? Essa definição de qual nome é tarefa dos vereadores, né, na Câmara Municipal. Isso. Esse serviço é ofertado pela SEUMA, a gente recebe a demanda do cidadão e encaminha para a empresa responsável pela instalação de placas, né? O nome oficial das avenidas, das ruas, que é definido através da Câmara dos Vereadores, e a gente recebe essa nomenclatura oficial das ruas para que a gente possa instalar as placas com essa nomenclatura totalmente correta. Há muitas mudanças nesse sentido aqui em Fortaleza. A gente sabe que existem ruas, avenidas mais antigas que tinham um determinado nome e de uma hora para outra aquele nome muda, né? E isso causa às vezes até uma certa dúvida, uma certa confusão por parte da população, principalmente pessoas já que moram na cidade já há mais tempo e estranham quando há uma mudança de nomenclatura. Existe muita demanda de solicitação da colocação dessas placas? De mudança de nomenclatura, se a nomenclatura já é oficial, é bem comum ser modificado, normalmente não modifica. O que acontece é quando as ruas têm nomenclaturas que são de uso da população, mas que não é uma nomenclatura oficial. E aí, quando essa nomenclatura é decretada, né, oficial, a gente recebe essa demanda da Câmara e aí é necessária essa atualização. Então, normalmente, quando se muda, é porque não era ainda uma nomenclatura oficial. Ô Camila, e como é que se dá essa tramitação? Vocês recebem a solicitação? Há necessidade também de vez em quando de haver modificações porque aquela placa foi danificada, foi quebrada? Como é que funciona? Pronto, essa solicitação ela é feita online através do nosso canal Urbanismo e Ambiente. O cidadão preenche algumas informações de forma bem simples mesmo, é o endereço, a identificação, né, do imóvel e os dados da pessoa que está solicitando. A gente recebe, confere a nomenclatura oficial e o local da instalação da placa e encaminha para a empresa que vai fazer essa instalação.
Ô Isaac, lá na Câmara Municipal, como é que funciona esse trâmite na questão da definição de nomes de ruas e avenidas aqui em Fortaleza? Prazer estar participando aqui, conhecendo pela primeira vez a TV Terra do Sol. A nossa competência para nomear ruas, ela se dá pela lei orgânica do município. A lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, ela divide atribuições ali entre os poderes, Poder Executivo e Poder Legislativo. E expressamente ela coloca como competência privativa do Poder Legislativo a nomeação de ruas, bairros, logradouros públicos, e ao Poder Executivo oficializar e instrumentalizar isso, por meio da colocação de placas, a gerência dos nomes, né? E isso, a tramitação ocorre lá na casa da seguinte forma: a gente precisa ter um croquis oficial, que a própria Selma é que nos disponibiliza, né? E com esse croquis oficial começa, por meio de projeto de decreto legislativo, a tramitação do projeto na casa. Se for uma oficialização de rua, uma rua que não tem nomeação oficial ainda, basta o croquis e a tramitação e a aprovação no Poder Legislativo para que aquela rua seja oficializada com o nome. Mas se aquela rua já tem um nome oficial, alguma outra norma já lhe deu um nome oficial, é demandada a participação popular por meio de audiência pública. A população envolvida ao redor daquela via, que vai ter seu nome oficial modificado, ela precisa ser ouvida. Então a regra é essa: em caso de nomeação oficial, apenas o croquis junto com a aprovação, e em caso de modificação de um nome oficial, demanda-se também a participação popular por meio de audiência pública. Há muitos pedidos relacionados à mudança do nome de ruas e avenidas? Sim, é uma competência da Câmara que ela é usada com rotina, né? Mas nem sempre, como a Camila falou, nem sempre aquela rua já tem um nome oficial, às vezes é um nome cultural, né? O costume daquela comunidade, ele ao redor está chamando aquela rua de rua A, rua B, rua tal. Então, às vezes, a modificação não é modificação, é na verdade uma oficialização, porque aquela rua não tem nenhum nome oficial, né? Precisa passar, normalmente parte de algum vereador, a questão da sugestão para aquela rua, tem que haver audiência pública até a aprovação em plenário? Isso, exatamente. Geralmente envolve o vereador que atua ali naquele bairro, naquela redondeza, e ele recebe a demanda da população para modificar o nome, oficializar o nome, e por meio do instrumento do projeto de decreto legislativo, que é um instrumento de competência privativa da Câmara Municipal, ele propõe e começa a tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza. A partir do momento que há ali aquela aprovação e publicado no Diário Oficial do município, passa a ser oficial, mas, como eu estava conversando aqui com a Camila, às vezes há muita confusão no sentido do morador já ter o hábito de chamar aquela avenida, aquela rua por um nome e ela passar a se chamar, a ter uma outra nomenclatura. Isso acontece muito, né, Isaac? Isso, e é para isso que a gente tem o zelo de, após o final do trâmite da proposição, que ele é publicado no Diário Oficial, nós temos o zelo de enviar para a Selma aquela nova norma, aquele novo nome de rua, para que a Selma possa instrumentalizar, né? Que é colocar a placa, informar os cidadãos ali do bairro, que eles não sejam pegos de surpresa com essa mudança de nome, né? Olha, seguindo o processo de modernização dos serviços disponibilizados pela Selma, o processo de solicitação para instalação de placas de logradouro pode ser feito também de forma online, facilitando os serviços de atendimento ao cidadão. A virtualização do serviço foi implantada em maio de 2019 no canal Urbanismo e Meio Ambiente. Camila, quando é criada uma nova rua, né? Uma nova avenida aqui em Fortaleza, a Selma, ela já instala as placas de forma imediata ou é importante acontecer uma demanda, uma solicitação por parte da comunidade? Pronto, a instalação das placas, na verdade, a gente sempre escuta a demanda da população, porque muitas vezes são áreas novas que estão passando por loteamento nesse momento e ainda não está sendo ocupado, né? Os lotes ainda estão vazios. Então,
Normalmente, quando esses lotes são ocupados, a própria população nos demanda a instalação dessas placas e a gente atende conforme demanda. A partir do momento que há aquela identificação, para o morador é fundamental, para quem mora ali naquela área, porque aquela rua passa a ter uma visualização, aquela placa vai dar uma visualização para as pessoas da sua verdadeira identificação. Porque muitas vezes aquela rua já tem um nome, já tem uma nomenclatura, mas tem gente que mora na rua e não sabe dizer qual é a nomenclatura ali daquela via, né? Exatamente. E aí nesse serviço, quando a gente coloca a nomenclatura oficial, é muito importante para a população que vai ali morar naquela rua esse sentimento de pertença, né, de saber onde mora, de saber a questão de endereçamento, de entregas, né, de postais. Então, essa atualização do logradouro tem um impacto muito positivo para a população. Como o funcionamento aí hoje do Fortaleza Online, que de certa forma virtualizou esse atendimento, essa solicitação também pode ser feita aí pelo meio eletrônico, sem a necessidade de haver um deslocamento para a sede da SEUMA no sentido de fazer essa solicitação, né? Isso, através do nosso canal Urbanismo e Ambiente, no tópico de serviços, lá tem uma opção que é solicitar a placa de rua. É bem simples o preenchimento, como eu falei anteriormente, a gente já recebe automaticamente a demanda do cidadão após o preenchimento. Então é feito de casa, não tem custo para o cidadão, de uma forma bem simplificada, agilizando nossos procedimentos, né, e facilitando para que o cidadão possa demandar cada vez mais essa solicitação das placas. Ô Isaac, na questão da definição de que nome uma rua nova ali está sendo criada, está sendo aberta, a definição desse nome tem que partir do parlamentar, tem que partir do vereador, ou essa solicitação, no caso, ela pode ser feita, essa iniciativa pode partir da própria comunidade ali que mora na região? Olha, existe uma lei complementar no município de Fortaleza, que é a lei complementar número 109 de 2012, que ela regulamenta todos os critérios para nomeação de vias e logradouros públicos em Fortaleza, né? Então ela cria critérios mínimos, por exemplo, você não pode nomear com o nome de pessoas vivas, né? Porque é uma questão de impessoalidade, a administração pública não pode dar nome de pessoas vivas às ruas, aos equipamentos, aos logradouros, né? Mais recentemente, em 2017, houve uma modificação impedindo que fosse colocado de nomes de pessoas que tivesse condenação transitada e julgado por corrupção, improbidade administrativa. Partindo desses critérios mínimos de colocar os nomes, né, de se colocar os nomes, a população pode levar os seus parlamentares, que representam ali suas comunidades, aquela demanda de você poder ali nomear uma figura importante para aquela comunidade, para aquele bairro. Um exemplo que podemos dar é a antiga Avenida Dedé Brasil, e lá fica o Desafio Jovem, Dr. Silas Munguba, com um histórico de décadas. Passou a chamar Silas Munguba, né? Passou-se a chamar Silas Munguba, por uma demanda das pessoas ali que vizinhas do Desafio Jovem, que chegaram ao parlamentar e que posteriormente chegou a ser aprovado na Câmara Municipal. Há casos em que, dentro dessas novas normas, a comunidade também envia a solicitar uma mudança de nomenclatura? O mais comum é a questão de oficialização mesmo. Como a Camila tinha dito, muitas ruas de Fortaleza ainda têm nomes de mero costume, sem estar oficializada por uma norma aprovada na Câmara Municipal. Então, é muito comum a comunidade, os moradores chegarem e pedirem para oficializar. Vou lhe dar um exemplo. Um novo conjunto habitacional que for construído, ele vai ter lá ruas A, B, C e D, e aquilo muitas vezes incomoda os moradores, porque não tem um nome definido para as suas ruas. Então o mais comum é que eles venham pedir para oficializar aqueles nomes e não modificar, para ter nomes oficiais, nomes aprovados e nomes regulamentados. Ainda há muitos conflitos, Isaac, hoje, de nomes, porque o que a gente vê muitas vezes é que o morador ele tem a identificação daquela rua ali no bairro dele. Ele se desloca para outro bairro da cidade e às vezes encontra o mesmo nome, o nome da mesma pessoa. Há conflitos
de nomes, assim, de um bairro para outro? Há essa possibilidade de haver nomes iguais? Voltando a falar desta lei complementar que regulamenta isso em Fortaleza, essa questão da nomeação de ruas, ela também proíbe que exista repetição de ruas, de praças, todos com o mesmo nome, né? Então isso, por lei, é proibido. Pode ser que aconteça como? Pelo costume. Uma rua oficial tem o nome José da Silva e uma rua em outro bairro tem o nome José da Silva pelo costume. Mas há o controle, inclusive, pela SEMA, de todas as leis que são oficializadas e não são oficializadas, de modo a cumprir com isso, de não deixar que tenhamos em Fortaleza ruas com nomes repetidos. Esse controle da duplicidade é feito pela própria SEMA, Camila? Isso, a gente recebe essa demanda da Câmara, né, para fazer essa verificação, se a via é oficial ou não, inclusive em relação à nomenclatura. Hoje a gente tem o cadastro, né, o Sistema de Informações Territoriais de Fortaleza, que a gente tem os logradouros, loteamentos e bairros, tudo isso atualizado e a gente está em constante atualização desse sistema, né? Você tem de cabeça aí aproximadamente hoje quantas ruas tem Fortaleza registradas? Não vou saber te dizer de cabeça, assim, mas a gente ainda tem uma demanda muito grande de ruas a serem oficializadas e isso é uma demanda que não tem um prazo para acabar. Por quê? Porque novos loteamentos estão sendo criados, novas ruas estão sendo abertas, então, pela própria dinâmica da cidade, isso vai ocorrer, né, por anos e anos. É uma tarefa aí bem árdua, né, Camila? Às vezes, evitar essa duplicidade de nomes, né? Exatamente. Mas, assim, com o sistema, a gente consegue fazer essa verificação de forma quase que imediata com essa relação que a gente tem direto com a Câmara. Num caso como esse, Isaac, aqui a Camila está falando exatamente do surgimento de novos empreendimentos habitacionais, aí, esses conjuntos que têm sido entregues, que envolvem realmente uma estrutura muito grande de ruas. A comunidade, como você mesmo falou, pode participar desse processo, dando sugestões muitas vezes, até para os vereadores ali que dão atendimento àquela área, né? Não só pode, como, repito, é comum que a comunidade envolvida esses novos conjuntos habitacionais, essas novas construções que têm novas vias, os parlamentares demandarem à Câmara Municipal para no exercício de sua competência poder nomear esses logradouros novos. Isso é muito comum e é o que tem sido sentido nos últimos anos. E, aproveitando isso, já de se destacar essa parceria institucional que a Câmara e a Prefeitura têm, né? Desde o início, a gente demanda a SEMA para ter o croquis oficial, as informações de oficialização das ruas, para exercermos nosso mister e depois damos uma devolutiva para ele com a lei aprovada, com a lei publicada, para que tudo corra no devido trâmite legal. Olha, visando facilitar a vida do cidadão, no que se refere às sinalizações ou identificações de locais, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, disponibilizou desde novembro de 2019 o serviço Licença de Publicidade de forma virtual, por meio do programa Fortaleza Online. O cidadão de Fortaleza pode emitir o documento direto de casa sem a necessidade de se deslocar ao órgão licenciador. Camila, falando um pouquinho sobre essa questão da licença de publicidade nas placas de ruas e avenidas aqui de Fortaleza. A quem cabe, vamos dizer assim, definir essa questão, essa comercialização dessa publicidade nas placas? Pronto, essa publicidade que é feita nas próprias placas de rua, ela faz parte da concessão desde 1999 com a empresa MC Mensagens, né? Não tem custo nenhum para o município, para o cofre público, né? A instalação dessas placas. Em contrapartida, a empresa utiliza ali a área da placa, né? O espaço público para comercializar a publicidade. Então, essa relação da publicidade na placa de rua é uma relação entre a empresa que tem a concessão do uso do espaço com a empresa que deseja fazer publicidade. Mas para que isso acontecesse, né, Isaac, foi necessário ser devidamente aprovado no Código da Cidade lá na Câmara Municipal, né? Isso. Ano passado, 2019, a Câmara Municipal aprovou o Código da Cidade, que veio a substituir o antigo Código de Obras e Posturas, que era de 1981, se não me engano. E ele, dentre outros dispositivos, que ele na verdade é como se fosse um verdadeiro manual do cidadão, como a secretária Águeda ela gosta de falar, né, que é
É o manual do usuário, do cidadão, da cidade, né? Dentre outras coisas, existem dentro do Código da Cidade normas que regulamentam a propaganda na cidade. E dentro dessas normas de propaganda, questão de metragem, de posturas, para que não se interfira na norma urbanística, na norma paisagística, né? Então tudo está devidamente regulamentado pelo Código da Cidade, que é uma lei complementar aprovada ano passado, já em vigência, e ela está sendo instrumentalizada pelo trabalho da Selma aí por meio dessa publicidade nas placas. Há uma grande preocupação, né, Camila, por parte da Selma, na questão da própria colocação daquela estrutura do poste onde estão os nomes das placas das ruas, porque antigamente essa placa ela é fixada diretamente na parede de alguma residência. Hoje não, existe aquele postezinho específico, a colocação daquele poste. Cabe à empresa terceirizada de fazer esse serviço, toda essa estrutura é definida por ela, a Selma só acompanha, só fiscaliza ali como é que fica distribuído a colocação desses equipamentos? Pronto, em relação às placas de rua, né, a própria empresa faz toda essa gestão, inclusive por ter uma estrutura, o responsável, né, por orientar a implantação dessa estrutura. Mas falando um pouco da licença de publicidade, né, que é um serviço ofertado dentro do Fortaleza Online, uma licença que antes, isso eu estou falando das licenças de publicidade dentro dos empreendimentos, não estou falando da placa de rua, né? Essa licença demorava 90 dias úteis para emissão para o cidadão. Com a aprovação do Código da Cidade no ano passado, essa licença passou a poder ser emitida dentro do Fortaleza Online em até 30 minutos. Que é basicamente o tempo de compensação bancária. Então, o próprio cidadão preenche os dados, solicita ali a sua autorização para colocar a sua placa do seu empreendimento, né? Preenche ali os dados, coloca uma planta, paga a taxa e em 30 minutos ele já recebe essa licença. Então, o Código da Cidade foi um grande avanço no âmbito do licenciamento do nosso município. No caso dessa licença de publicidade, ela vale exatamente para ações de publicidade em via pública, né? Isso é dentro dos empreendimentos. Eu tenho ali minha farmácia, meu supermercado e eu quero colocar ali uma publicidade, uma placa, né? Todas essas publicidades têm que ser licenciadas, isso. Tudo que eu consigo ver da via, né, que eu consigo ver de fora, eu tenho que licenciar. Por que eu tenho que licenciar? A publicidade, ela pode ser de uma forma tão exagerada que possa causar um impacto na poluição visual. Então, no nosso Código da Cidade, a gente tem regulamentação, inclusive de dimensionamento, do que né, no manual, essa orientação, para que a gente possa minimizar os impactos na poluição visual dentro do nosso ordenamento urbano. Há regras, no caso, a serem seguidas nessa questão do tamanho de placas e a forma como está sendo apresentada a publicidade, né? Isso, o nosso código traz alguns parâmetros, né, de dimensionamento dessa publicidade a ser seguida, inclusive algumas que são até isentas, que a gente pode falar um pouquinho também. Camila, Isaac, muito obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol, por esses esclarecimentos relacionados à questão da disponibilização de placas com os nomes de ruas e avenidas aqui da capital. E estejam sempre aí à vontade de nos visitar aqui, trazendo as informações da Selma e também da Câmara Municipal. Você, Isaac, está aqui estreando aqui na TV Terra do Sol. Muito obrigado pela presença. Obrigado por nos receber aqui. Sempre que precisar de algum esclarecimento sobre o exercício da função legislativa, estaremos aqui presentes. Eu vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. É um instante só.